Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula a gente vai conversar sobre cinética química. Bom, mas professora, o que é cinética? Cinética nada mais é do que a velocidade, do que a rapidez com que alguma coisa acontece. Nesse caso, as reações químicas. Então, para isso, nós temos a velocidade média de formação dos produtos e a velocidade média de consumo dos reagentes. Nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos amônia sendo decomposta em nitrogênio e hidrogênio. E aqui nós temos uma tabela com as concentrações da amônia sendo consumida no tempo. Então, da hora de 0 a 1 foi consumido 4 mol por litro da amônia. Já de 1 a 2, a gente teve um consumo um pouco mais lento aqui, ó, passou de 4 para 2. Então, olha só, a velocidade aqui foi de 4 mol por litro em 1 hora, correto? Eu tinha 8, passei para 4. Então, eu consumi 4 mol por litro em 1 hora. Já nesse segundo momento, a gente tem uma velocidade de 2 mol por litro em 1 hora. Então, a gente vê que a velocidade começa a diminuir com o tempo. Então, nós vamos ter velocidades ou rapidezes, difícil falar essa palavra, mas muitos livros usam a cinética como rapidez e não como velocidade, ok? Mas a gente vai ter diferentes velocidades de acordo com o que a reação for acontecendo, tá? É isso que a gente tem que ficar atento. Então, a rapidez ou a velocidade de uma reação é a grandeza que vai indicar como as quantidades de reagentes de produto dessa reação vão variar com o passar do tempo. Nesse caso, a conta é bem simples, vai ser a variação da quantidade sobre a variação do tempo, que foi a conta que eu simulei anteriormente. Nesse caso aqui, se a gente for olhar entre 0 e 1 hora, nós vamos ter 4, que é o valor da concentração final, menos 8, que é o valor da concentração inicial. Mas aí a gente vai ter um valor negativo, correto? Alguns livros vão deixar esse valor negativo, porque esse sinal de menos não quer dizer que a velocidade é negativa mesmo, mas quer dizer que esse composto está sendo consumido, tá? Mas alguns deles trazem como módulo. Então, aqui, nesse caso, a amônia está sendo consumida e aí divide pela variação do tempo, né? Final menos inicial. Então, a 4 no primeiro momento, na primeira hora. Já na segunda hora, a gente tem uma velocidade de 2 mol por litro por hora. E de 2 a 3, a gente vê aqui, ó, 1 menos 2, né? Vai dar menos 1, mas em módulo isso fica positivo, dividido por 1, então 1 mol por litro por hora. Bom, mas como já foi falado, a gente tem 2 tipos, na verdade nós temos 3 tipos de velocidade média. A velocidade média de consumo, obviamente, dos reagentes, que é eles que sempre são consumidos numa reação. A gente tem a velocidade de formação dos produtos, já que os produtos são sempre formados na reação, a gente não tem formação de reagente nesses casos, porque são reações irreversíveis. E nós temos também a velocidade média do processo. Por quê? A gente viu ali que cada ponto da reação a gente vai ter uma velocidade. A gente pode ter uma velocidade. Porém, a gente viu ali a velocidade para a amônia. Mas e para o nitrogênio? E para o hidrogênio? Ele não trouxe esses dados para a gente. E para a reação como um todo? No caso, a gente vai ter o seguinte. A velocidade de consumo, nesse caso, é da amônia, né? Então, vai ser a variação da concentração. Sempre atento a qual tempo ele quer, tá, gente? Porque, às vezes, ele traz a tabela lá, como a tabela anterior, do tempo de 0 a 3, mas ele só pede pra gente de 0 a 1, ou de 1 a 2. Então, fiquem sempre atentos a esses detalhes. Aqui, velocidade de formação. A gente tem do nitrogênio e do hidrogênio. A conta é a mesma, tá? Só vai variar de acordo com os dados que a gente tiver e se tiver. E, por fim, nós temos a velocidade média dessa reação. E aí, como que a gente vai fazer isso?
A velocidade média de uma reação vai ser sempre a velocidade de um determinado componente dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Nesse caso aqui, o coeficiente estequiométrico da amônia é 2. Então, ficou a velocidade de consumo da amônia, que a gente já entendeu como faz a conta, certo? Se não entendeu, volta um pouquinho. Dividido por 2, que é o coeficiente estequiométrico. Então, lembrem-se sempre de balancear a equação antes de começar o exercício. Que vai ser igual à velocidade de formação, nesse caso, do nitrogênio, dividido por seu coeficiente estequiométrico, que é 1, já que não aparece aqui, que é a mesma coisa, que tem que dar o mesmo valor da velocidade de formação do hidrogênio, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 3. Então, vai ser sempre a velocidade de um determinado componente dividido pelo seu coeficiente estequiométrico vai ser igual à velocidade da reação, a velocidade média da reação como um todo, ok? Bom, aqui em cinética a gente pode encontrar esses dados tanto em tabelas, como a gente já viu, essa tabela é repetida, inclusive, ou como gráfico, certo? Nesse caso aqui, nós temos o gráfico da amônia, onde a gente vê uma curva descendente, ela está decrescendo. Então, ela está indicando que a amônia está sendo consumida com o passar do tempo. Eu estou diminuindo a minha quantidade. Agora, nesses outros dois casos aqui, nós temos o gráfico do hidrogênio e do nitrogênio, onde a gente já vê curvas crescentes. E essas curvas indicam que o nitrogênio e o hidrogênio, eles estão sendo formados com o passar do tempo. Então, curvas decrescentes indicam um consumo daquele reagente e curvas crescentes indicam a formação de determinados produtos. Bom, e aí nós temos 4 fatores muito importantes que afetam a rapidez das reações, que são eles a concentração, a temperatura, a superfície de contato e o catalisador. E a gente vai ver que são bem óbvios. Bom, o primeiro deles é a concentração. Como que a concentração vai afetar a rapidez de uma determinada reação? Bom, quanto maior for a concentração dos reagentes, porque o que importa para a gente é quanto de reagente eu tenho, já que essa reação não volta, ela só vai, tá? São reações irreversíveis. O que importa para a gente é a quantidade de reagente, então, o quanto for molar de produto não importa, mas quanto de reagente eu tenho importa. Por quê? Quanto mais reagente eu tiver, mais rápida vai ser essa reação. Por quê? Porque eu tenho uma maior quantidade de colisões entre as moléculas. Então, se eu tenho... Imagina se você está numa festa e essa festa está vazia. Você vai trombar com menos gente. Agora, imagina que você está numa festa e está muito cheia. Muito provavelmente, você vai se chocar com muito mais pessoas do que na festa vazia. É a mesma coisa num reator onde a gente quer que a reação aconteça. Quanto maior a concentração dos reagentes, mais rápida essa reação vai acontecer, porque eu tenho maior choque entre essas moléculas. Mas como assim, professora, choque? Para que uma reação aconteça, a gente precisa que as moléculas se encontrem. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, vamos pegar essa reação do exemplo ali, ó, O3 mais NO. Adianta o O3, o ozônio ficar aqui e o óxido de nitrogênio ficar aqui? Simplesmente nunca se encontrarem, eles vão formar oxigênio e dióxido de nitrogênio? Não vão. Então, eles precisam se encontrar. Quando eles se encontram, eles formam um complexo ativado. E aí, vamos dizer que o nosso produto sejam esses daqui. E aí, eles vão formar os produtos desejados da reação, tá? Então, para eu ter uma reação acontecendo, as moléculas elas precisam se encontrar, ou seja, elas precisam se chocar. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade com que uma reação química vai acontecer, já que eu tenho maior quantidade de colisão entre as moléculas, de choque entre essas moléculas. Bom, mas nem toda colisão vai ser efetiva, nem toda colisão vai formar
produtos. Por quê? Para que eu tenha uma formação de produtos, eu preciso ter o que a gente chama de uma colisão eficaz ou uma colisão efetiva. Para que essa colisão seja efetiva, eu preciso que ela ocorra com a geometria adequada e energia suficiente. Porque vamos pensar, digamos que essas duas moléculas, essas duas canetas, elas se encontrem, mas se elas se encontrarem em uma velocidade muito pequenininha, você acha que esses reagentes vão virar produtos? Não vão, tá? Então, eles precisam acontecer com uma quantidade certa de energia para formar o que a gente chama de complexo ativado e aí, então, formar os produtos. Além disso, eu preciso ter uma geometria adequada. Por quê? Digamos que a formação de produtos ela vai acontecer com essa geometria. Eu preciso que as duas tampas das canetas se encontrem e as duas bases das canetas se encontrem. Digamos que essas moléculas se encontrem assim. A reação vai acontecer? Não. Digamos que essas moléculas se encontrem assim. A reação vai acontecer? Não. Então, a geometria precisa ser exata, na posição correta para que essa reação aconteça, além da energia suficiente para que isso aconteça. E quando nós tivermos uma colisão efetiva, quando esse choque for realmente eficiente, a gente vai ter o que a gente chama de complexo ativado. O complexo ativado, ele precisa de uma determinada energia de ativação. Essas moléculas estão aqui, independentes, e elas vão se chocar. Qual é a energia necessária para que eu tenha formação de produtos? É a energia de ativação. Então, calma, que são muitos nomes novos, tá? Primeiro, a gente precisa ter moléculas, quanto mais moléculas no meio, ou seja, quanto maior a concentração, mais choques eu vou ter, só que para isso, para eu formar produto, esses choques precisam ser efetivos. Primeiro, a geometria precisa ser a mais correta possível, então eu preciso que essas moléculas se encontrem em posições favoráveis. O segundo ponto para isso é que eu preciso ter energia suficiente para que essa colisão seja efetiva. E qual é a energia para que essa colisão seja considerada efetiva? É a energia de ativação. A partir do momento em que eles se chocaram, as moléculas se chocaram, com uma energia suficiente para que forme produtos, eu vou formar o complexo ativado, que vai acontecer num milésimo de segundo, que é um intermediário entre os reagentes e os produtos. Nesse caso, é como se as moléculas estivessem unidas. Então, eu estou aqui com o meu complexo ativado, tá? Que para ser formado precisa de uma determinada energia de ativação. Bom, então, a energia de ativação é o valor mínimo que as moléculas de reagente devem possuir para que uma colisão entre elas seja eficaz. Quanto maior for a energia de ativação, quanto maior for a energia de ativação, mais forte essas moléculas vão ter que se encontrar, correto? Com mais energia, e aí mais difícil é eu alcançar essa energia. Logo, mais lenta vai ser a minha reação. E como eu enxergo isso no gráfico? No gráfico, a gente tem aqui, uma determinada energia que as moléculas têm inicialmente, e aí elas precisam se chocar com uma energia superior à energia que elas têm, correto? Inicialmente, para formar o complexo ativado. É o que eu chamo de morrinho. A gente tem que imaginar que a gente precisa subir um morro. Quanto maior esse morro, quanto mais alto for esse morro, mais difícil é e mais devagar a gente vai alcançar o topo, correto? Imagina que a gente tem que subir um morro em Nova Venécia. Então, quanto mais alto é o morro, mais difícil a gente chega, mais demorado é para a gente chegar lá em cima. Então, mais lenta também é uma reação onde a energia de ativação é maior, tá? Então, quanto maior o morrinho, mais lenta é a reação. Bom, o segundo fator que afeta a velocidade ou a rapidez de uma determinada reação é a temperatura. O aumento da temperatura vai aumentar a cinética dessas moléculas, ou seja, elas vão ficar mais agitadas. Elas ficando mais agitadas, elas vão causar maiores colisões.
e com maiores energias. Então, com o aumento da temperatura, consequentemente, eu tenho um aumento da rapidez da reação, ok? Bom, nós temos também o fator superfície de contato, que é o seguinte: em reações das quais participam reagentes que se encontram em diferentes fases, então digamos que eu tenha um reagente no estado sólido e um reagente no estado líquido, como por exemplo aqui a gente tem o sal de frutas. A gente tem um sal de frutas em tablete e a gente tem um sal de frutas aqui macerado ou em comprimidos. Quanto maior for a superfície de contato do líquido, no caso, com o sólido, mais rápida essa reação vai acontecer, porque eu consigo abraçar ali esse sólido com todo outro reagente, tá? Então, a gente pode ver aqui na imagem que o sal de frutas em comprimidos, ele reagiu muito mais rapidamente do que o sal de frutas num único tablete, porque aqui eu tenho uma maior superfície de contato. Então, se nós tivéssemos um sal de fruta em pó, seria o caso mais rápido ainda. Então, nós teríamos o pó, que tem uma maior área de contato, superfície de contato, do que no caso do comprimido pequeno, do que no caso de um tablete, tá? Então, quanto maior for a superfície de contato, maior vai ser a velocidade da reação. E, por fim, nós temos o catalisador. O catalisador, gente, é uma substância que vai aumentar a velocidade da reação química sem ser efetivamente consumido no processo. A gente tem aqui o exemplo de H2O2, com a adição de um catalisador, que no caso é o dióxido de manganês. Bom, aqui a gente pode ver que nós formamos, ao final, a água. A gente vê que as bolinhas de O2 foram liberadas, então um dos produtos era gasoso e o ambiente não era vedado, não era fechado, tá? Então a gente perdeu ele para o meio. E aí aqui ao final nós temos água líquida e o catalisador aqui. Ele vai participar da reação, mas lá no final ele termina como ele entrou. Então, ele não é consumido durante a reação. Muitas vezes ele aparece em cima da setinha aqui da equação química, ok? Ele não vai aparecer nem como reagente nem como produto. Ele vai aparecer aqui em cima da setinha. Bom, e como que o catalisador aumenta a velocidade de uma determinada reação? Ele vai aumentar a velocidade da reação diminuindo a energia de ativação dessa reação. Então, o que a gente falou antes? Que quanto maior o morro, mais lenta a reação. O catalisador vem aqui e diminui o morro que a gente precisa subir. Então, ele diminui a energia de ativação dessa reação, fazendo com que a reação fique mais rápida. Bem, saindo do campo um pouco mais teórico e vindo para o campo das exatas. A gente tem a lei da cinética ou a velocidade instantânea de uma determinada reação. Como a gente já viu, existem diversos fatores que interferem na velocidade de uma determinada reação, sendo que um deles é a concentração. E a gente estava conversando sobre velocidade de reação no intervalo de tempo, mas existe uma forma de nós calcularmos a velocidade de uma reação num intervalo específico, num segundo específico de tempo. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso usando a lei da velocidade, que é o seguinte: a velocidade de uma determinada reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes elevado a expoentes determinados experimentalmente a uma dada temperatura. Então, aqui nós temos a reação A mais AA mais BB mais CC, chegando a XX, YY mais ZZ. A velocidade dessa reação, ela vai ser diretamente proporcional, é o símbolo de diretamente proporcional, esse cara aqui, à concentração dos seus reagentes
elevado a um determinado expoente. Esse expoente pode ser 0, 1, 2, 3, 200, 500 e por aí vai, tá? Só que ela é proporcional. Então, a gente vai precisar aqui de uma constante. Esse K aqui, gente, sempre vai existir. Então, a velocidade, na verdade, é igual a uma constante vezes a concentração elevada a um expoente, vezes a concentração de outro reagente elevado a um expoente, vezes a concentração de um terceiro reagente elevado a um expoente, e assim sucessivamente. Mas existem algumas especificidades, que é o seguinte, que nessa equação aqui, da lei da ação das massas, que a gente chama, só participam aqueles reagentes gasosos ou em solução aquosa. Nem os líquidos e nem os sólidos vão participar, ok? Porque a concentração deles varia muito pouco. Além disso, quando nós não temos esses dados experimentais para nós descobrirmos esses expoentes, a gente vai usar os coeficientes estequiométricos. Então, mais uma vez, é muito importante balancear a equação. Vamos ver um exemplo disso? Olha só. Aqui nós temos o óxido de sódio mais o dióxido de carbono, dando o carbonato de sódio. E aqui a gente pode perceber que o óxido de sódio, ele está no estado sólido, então ele não vai participar da nossa lei da ação das massas, no caso da equação da velocidade, ok? Então, a gente tem que V é igual a K, que precisa ser lembrado sempre, ele precisa estar aqui, senão a equação está errada. Você está afirmando que K é igual a 1 e a gente não sabe qual o valor de K nesse momento. Pode ser que ele seja 1, pode ser que ele seja 1, mas eu não sei. Vezes a concentração de CO2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que no caso dessa reação é 1. Aqui a gente tem água no estado líquido, mais cloreto de amônio no estado aquoso, gerando hidróxido de amônio mais HCl. Então, a lei das velocidades nesse caso vai ser V igual a K vezes a concentração do cloreto de amônio. Por quê? Porque a água não participa, já que ela está no estado líquido. O cloreto de amônio participa porque ela está no estado aquoso, tá? Professora, se o cloreto de amônio estivesse no estado líquido, a lei da velocidade dessa reação seria V igual a K, tá? Bom, alguns casos vão aparecer reações, em alguns casos vão aparecer reações em que nós temos somente componentes gasosos. E muitas vezes, como a gente sabe, a concentração de compostos gasosos é muito difícil da gente mensurar. Então, a gente usa com muita frequência a pressão. E aí, a gente simplesmente vai fazer a mesma coisa. Olha só, eu coloquei aqui até o exemplo usando a concentração. O que a gente tem aqui, ó? H2 mais O2 dando duas águas, 2H2 no caso, né? H2 e O2 no estado gasoso, então todo mundo participa da lei da ação das massas. E então, a gente fica com o seguinte, que V é igual a K vezes a concentração de H2 ao quadrado, já que eu não tenho dados, eu tenho que usar o coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de O2 elevado a 1. Mas, como é todo mundo gasoso, pode ser que isso apareça em função da pressão. Então, a gente vai ficar com V igual a K', mas pode ser K também, tá? Não tem problema. Vezes a pressão de H2 ao quadrado, o coeficiente estequiométrico aqui também entra, já que a gente não tem dado, vezes a pressão de O2 elevado a 1. Então, eu simplesmente substituí a concentração, que além disso eu esqueci de comentar, né? Todas as vezes que a gente estiver falando em concentração, a gente usa esse colchete aqui, tá? Então, esse colchete indica concentração de um determinado reagente ou produto. Então, quando a gente tem compostos gasosos, ou se o exercício pedir, a gente pode substituir essas concentrações por pressão. Então, eu simplesmente substituí o colchete pelo P. Bem simples, tá? É bem óbvio mesmo. Bom, e nós temos também a ordem de reação. A ordem de reação nada mais é do que a soma
dos expoentes que aparecerem aqui nas concentrações. Nesse caso aqui, essa reação seria uma reação de segunda ordem. Aqui a soma dá 3, então é uma reação de terceira ordem. Aqui eu só tenho o HCl elevado a 1, então é uma reação de primeira ordem. E como eu dei o exemplo anteriormente, V igual a K é uma reação que a gente chama de reação de ordem zero. Mas ele pode perguntar o seguinte, por exemplo, aqui nessa primeira, ó. Vamos pegar esse segundo exemplo aqui, ó. A gente tem uma reação de terceira ordem, mas em relação ao H2 é de segunda ordem, tá? Porque o H2 está elevado a 2. A reação como um todo é de terceira ordem, mas em relação ao H2 é de segunda ordem. E em relação ao CO2, primeira ordem, tá? Mas isso vocês vão pegando com o tempo e é bem óbvio. Mas nós temos reações que são do tipo elementares e reações que são não elementares. Uma reação elementar é aquela em que as moléculas dos produtos se formam após uma única colisão eficaz entre moléculas de reagentes. Quando que eu vou saber, professora, se uma reação é elementar? Ela ocorrer em uma única fase, uma única etapa. Lembra lá na estequiometria que a gente tinha reações em que a gente tinha que somar as etapas para a gente chegar numa reação final? Pois é, aquelas reações são reações não elementares, elas vão acontecer em mais de uma etapa. Agora, aqui a gente tem reações que acontecem em uma única etapa, ó. O2 mais NO formando H2 mais NO2, onde a equação da velocidade vai ser K vezes a concentração de O3 elevado a 1. Além disso, o coeficiente estequiométrico é exatamente o expoente que precisa aqui, tá? Vezes a concentração de NO elevado a 1 também. Nesse segundo caso, a gente tem a concentração de NO ao quadrado vezes a concentração de H2 vezes o K, tá? Bom, no caso de reações não elementares, são aquelas que ocorrem por meio de duas ou mais etapas elementares. Numa reação não elementar, a velocidade da reação global é igual à velocidade da etapa mais lenta do mecanismo. Então, digamos aqui, nós temos a reação. Digamos que nós não sabemos que essa reação ocorre em duas etapas. Olha o primeiro caso, olha o primeiro sinal que ela vai nos dar de que ela é uma reação não elementar. A gente tem 2HBr mais 1NO2, ok? Como reagente. Na reação da velocidade, na equação da velocidade, a gente tem o seguinte, K vezes a concentração de HBr elevado a 1. Uai, mas essa reação não tem coeficiente estequiométrico 2 para o HBr? Pois é. Ela já indica para a gente que ela é uma reação não elementar, tá? Nesse caso aqui, ó, todas as vezes que o exercício trouxer para você que ela é formada por uma etapa lenta e uma rápida, ou uma etapa lenta e duas etapas rápidas, quem vai determinar, quem vai ditar a velocidade de uma determinada reação vai ser sempre a etapa lenta. Por quê? A gente sempre quer otimizar, então é ela que a gente vai estudar, a gente quer acelerar uma reação. Não é interessante que um bolo fique no forno 5 horas. É interessante que ele fique no forno meia hora, 20 minutos. Talvez se a gente conseguir fazer um bolo em 10, não é sempre melhor? Então é a etapa lenta que a gente vai estudar. Sendo assim, a velocidade de uma reação vai ser sempre determinada pela sua etapa mais lenta, mais morosa. Sendo assim, a velocidade aqui ó, vai ser K vezes a concentração do KBr vezes a concentração do NO2. Gente, toma muito cuidado que na lei da ação das massas, na lei da velocidade, a gente não tem soma, tá? É sempre multiplicação. Aqui na equação é soma, mas aqui na lei da ação das massas é sempre multiplicação, não se esqueçam disso. Bom, trouxe aqui alguns exemplos de gráficos que a gente vai precisar saber ler, tá? Nesse primeiro caso aqui, nós temos os reagentes saindo de uma determinada entalpia, tá vendo aqui? Entalpia e aqui caminho de reação. Eles saem de uma determinada entalpia, vencem a energia de ativação. A energia de ativação vai ser sempre a diferença de entalpia entre
os reagentes e o topo mais alto do nosso morrinho. Então, aqui a gente tem a energia de ativação, formando o complexo ativado, e depois a gente tem uma queda de energia, porque esses produtos eles têm menos energia do que os reagentes. Com isso, o que a gente consegue ver, retomando a aula de termoquímica? Que se os produtos têm têm entalpia menor que os reagentes, ó, o saldo é negativo. Então, ele liberou energia, com isso, ΔH negativo, né? Reação exotérmica. Já aqui, nós temos um reagente com uma energia aqui baixinha, tendo que vencer uma energia de ativação super alta, ó, a energia de ativação é isso tudo aqui. Saindo lá dos reagentes, foi o morro que os reagentes tiveram que subir. E aí a gente termina com um produto com uma energia mais alta do que quando a gente tinha do que a gente tinha nos reagentes. Então, essa reação é uma reação que tem mais energia nos produtos do que nos reagentes. Com isso, ΔH maior que zero, estamos com saldo positivo. Logo, reação do tipo endotérmica. Aqui, a gente já vê um gráfico com muitas etapas, ou seja, uma reação do tipo não elementar. Aqui a gente vê uma reação que sofreu ação de um catalisador, tá vendo? Antes ela tinha essa energia de ativação sem o catalisador, e aí com a ajuda do catalisador essa energia de ativação foi reduzida, esse morro diminuiu para o reagente ter que vencer. E aqui a gente vê que nós tínhamos uma reação elementar na ausência do catalisador, e aí na presença do catalisador a gente passou a ter uma energia de ativação menor, mas uma reação do tipo não elementar, tá? Então é importante saber fazer a leitura desses tipos de diagramas. Então vamos ver alguns exemplos, porque nem sempre a gente vai usar também os coeficientes estequiométricos. Por quê? Porque a gente pode ter dados experimentais e a gente conseguir descobrir a lei da ação da velocidade de uma determinada reação, a lei real, a lei mais fiel do que usando simplesmente um coeficiente um coeficiente estequiométrico. E vale lembrar que, se o exercício trouxer para a gente os dados experimentais, a gente precisa usar esses dados para determinar a lei da velocidade. Não adianta a gente usar o coeficiente estequiométrico, porque se essa reação for uma reação do tipo não elementar, essa velocidade, essa lei da velocidade vai estar errada, tá? Então, vamos ver aqui. A gente já está até balanceado, como a gente pode ver, ó, N2O5 gerando 4NO2 mais O2. Se nós fôssemos escrever, digamos que a gente só tenha isso de informação. Então, a gente tem que montar a lei da ação das massas, a lei da velocidade, em cima dos coeficientes estequiométricos, correto? Então, vamos montar. Então, V vai ser igual a K vezes a concentração de N2O5 elevado ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico aqui é 2. Beleza? Mas, e se o exercício trouxesse para a gente essa tabela de dados? A gente vai ter que descobrir qual é o expoente aqui do N2O5, tá? E, professora, como que eu vou fazer isso? Vamos com calma. E, se precisar, volta e assiste de novo, tá? Olha só. O que aconteceu aqui com a concentração do nosso reagente? Ela dobrou, correto? Beleza. Vamos ver o que aconteceu aqui com a velocidade quando nós dobramos a concentração? Olha só, passou de 0,016 para 0,032. Logo, essa velocidade também dobrou. Vamos ver o que acontece. A gente tem mais uma linha aqui, então a gente pode comparar também, ó. De 0,1, ele passou para 0,01, ele passou para 0,03, ou seja, multiplicou por 3 a concentração. Vamos ver o que aconteceu com a velocidade. Também multiplicou por 3, ou seja, tudo que eu fiz na concentração aconteceu na velocidade. Quando eu dobrei, a velocidade dobrou. Quando eu tripliquei, a velocidade triplicou. Se tudo o que eu faço com a concentração ocorrer idêntico com a velocidade, quer dizer que o expoente
aqui vai ser 1. Então, essa lei da velocidade não serve para a gente, porque aqui o expoente não é 2. Nesse caso, o expoente é só 1. Então, a lei da velocidade é essa. No caso, a gente tem aqui uma reação do tipo não elementar, tá? Tem como também a gente descobrir o valor de K. Por quê? Porque a gente tem concentração e a gente tem velocidade. A gente tem concentração e velocidade. Então, a gente tem o seguinte, ó, que K, na verdade, nada mais é que V sobre a concentração do nosso reagente. Fazendo a substituição dos valores que nós temos, ó, eu peguei aqui da primeira linha, mas você pode pegar o da segunda ou da terceira e tem que dar o mesmo valor. A gente vai ter um K igual a 1,6 hora menos 1. Nesse caso, vai ser hora menos 1, tá? Mas cada K pode ter uma unidade diferente a depender do número de reagentes ou dos expoentes que esses reagentes vão ter na equação da velocidade. Outro exemplo aqui, ó. A gente tem CH3CHO dando CH4 mais CO. Se nós fôssemos analisar, essa velocidade seria V igual a K vezes esse cara elevado a 1, correto? Mas vamos ver se isso é fiel, porque ele deu pra gente, ó, os dados experimentais. Então, a gente precisa conferir isso. Vamos ver aqui, ó. Da primeira para a segunda linha, a gente teve a concentração do reagente dobrada. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. De 0,085 passou para 340. Isso não é 2 vezes. Isso aqui é 4 vezes. Olha o que aconteceu aqui de novo, ó. De 0,1 para 0,3, então, vezes 3. Mas olha o que aconteceu na velocidade. Ficou vezes 9. E olha isso. 2 ao quadrado não é exatamente 4? 3 ao quadrado não é exatamente 9? Então, quer dizer que a concentração desse cara na lei da velocidade é ao quadrado. Então, a lei da velocidade vai ser V igual a K vezes a concentração dele ao quadrado. Tá? Façam para mim qual o valor de K dessa reação, tá? A gente tem aqui um terceiro exemplo, onde nós temos mais do que um reagente. E aí, vai ser a mesma coisa, gente, só que façam com calma, porque olha só. Nesse primeiro caso, a gente teve a concentração de H2 dobrando e a concentração de NO aqui, ó, ele manteve estático, ele não mudou. Para quê? Para a gente perceber exatamente qual vai ser a influência de eu dobrar a concentração de H2 na velocidade. E depois a gente vê, na segunda para a terceira linha, a gente vê a concentração de NO dobrando, enquanto a gente manteve a concentração de H2 estável, tá? Parada. Então, a gente sempre tem que observar isso. Sempre. A gente só pode mexer na concentração de um dos reagentes ao mesmo tempo, né? De uma única vez, para a gente poder perceber qual é a influência dele na velocidade. Então, vamos lá. Primeiro, a gente teve o seguinte, ó. Daqui para cá, 2 vezes, correto? Aqui manteve constante. E se a gente analisar a velocidade, o que aconteceu? Ficou vezes 2 também. Então, quer dizer que H2 é elevado a 1. A concentração de H2 é elevado a 1 na lei da velocidade. Já aqui pro NO, a gente manteve constante aqui na concentração do H2 e dobrou aqui, ó. Quando a gente dobrou a concentração do NO, a gente observou que ficou vezes 4 a velocidade. Então, o NO é elevado a 2. Com isso, a lei da velocidade vai ser V igual a K vezes o H2 elevado a 1, porque dobrou e dobrou, então é elevado a 1, vezes NO ao quadrado, porque aqui dobrou e aqui quadriplicou. Então, 2 ao quadrado não é exatamente 4? Aqui também vai ser elevado ao quadrado. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se sim, deixe o seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, tá bom? Um beijo e até lá!